Queridos, a paz do Senhor. Amados, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês às quartas-feiras. Eu costumo dizer, e digo sem hipocrisia nenhuma, na minha humilde opinião, o culto de ensino é o mais vital, é o mais importante da igreja. A ceia eu não coloco em jogo, porque ceia é uma ordenança. Mas o culto de ensino é o culto que visa te dar pelo menos uma base, uma introdução sobre assuntos bíblicos, doutrinários, históricos, de personagens, e que vão te dar suporte para que você entenda melhor a fé que você professa, entender melhor aquilo que você crê, facilitar a sua leitura bíblica em casa, criar o sustentáculo, os pilares da fé cristã. E eu fico muito feliz quando sou convidado para poder pregar em cultos de ensino. Eu fico muito feliz mesmo. E eu acho que, como eu disse para vocês, é um culto muito vital da igreja, muito importante. E fico ainda mais feliz quando posso pregar em uma das nossas igrejas, e ainda dobro essa felicidade por estar aqui, cercado de amigos, bons amigos. Pastor Renato é um grande amigo, quero louvar a Deus pela vida dele, pela sua esposa, pelos seus filhos, de uma forma muito especial, mano. Obrigado de verdade, tá? Por esse privilégio. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Júnior, um grande estudante da Palavra de Deus, estudioso. Deus abençoe a vida do Júnior de forma muito especial. Minha esposa está comigo, a irmã Cristiane, e meu filho Bernardo está lá na salinha das crianças. Irmãos, quantos têm sido edificados aqui às quartas? Digam amém. Maravilha. Hoje, a gente está num modo mais progressivo, devagarzinho, Estamos ficando um pouquinho mais denso. Na primeira terça fui um pouquinho raso, na segunda, na passada, então uma engrossadinha um pouquinho. Hoje, eu vou um pouquinho mais... Eu tentei dividir, eu falei para o pastor Renato que a carta aos Efésios, a carta a Éfeso, ela tem muito conteúdo. Então, eu tive que pensar aquilo que eu achava melhor, para que a gente não dividisse em 2 quartas-feiras. Então, eu tentei aqui selecionar, na minha humilde opinião, alguns pontos mais importantes dessa carta, dirigida aos Efésios, que está em Apocalipse capítulo 2, e espero em Cristo Jesus que possa elucidar algumas coisas muito importantes da carta a Éfeso para o nosso coração. Então, por favor, você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. Apocalipse, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Pronto. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, digam amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Se você puder e quiser, você diz amém. Irmãos, eu não preciso nem explicar para os irmãos que a expressão arco menor da Ásia, de fato, ela vem da sua estrutura geográfica. Então, essas 7 cidades, elas ficavam literalmente num formato de arco, tendo Éfeso aqui na ponta, Laodiceia na outra, e no pico você tinha lá Pérgamo. Então, você tinha essa formação em arco. Só que, ao selecionar, primeiramente, a igreja de Éfeso, naturalmente, 2 coisas nos vêm à cabeça.
ele provavelmente possa estar começando por Éfeso, porque das 4 principais cidades do arco menor da Ásia, Éfeso talvez seja a principal das 4 maiores cidades. E não só por ser uma cidade grande e importante, que compõe ali, que compreende o arco menor da Ásia. Ela também é a primeira, ou a chamada igreja-mãe ali de todas estas igrejas. Então, eu gostaria também de explicar para os irmãos que, além de ela figurar ali entre as 4 principais cidades, ou ser a cidade de destaque, e além de ser a igreja-mãe, como em qualquer outra das cartas, aparecerá a indicação que esta carta é dirigida ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, quando você lê todas essas cartas, você perceberá a expressão ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. E eu tratei semana passada um pouquinho sobre essa questão de anjo e gostaria aqui de dar alguns outros toques sobre essa expressão que, quando você ler em casa, você notará que ela se repete para todas essas 7 cartas. A primeira coisa que eu quero que você leve em consideração, e se você trouxe caneta, papel ou algo do tipo, se você quiser anotar, você pode fazê-la. A expressão anjo, ela aparece no livro de Apocalipse aproximadamente 67 vezes. Dessas 67 vezes que a palavra anjo aparece no livro de Apocalipse, é indiscutível que na esmagadora maioria das vezes não esteja sendo relacionado a humanos, ok? Então, o que se popularizou ali no arco menor da Ásia, quando essa palavra diz voltada-se para anjo, ela esteja voltando só no contexto das cartas, ok? No uso de 67 vezes para a liderança da igreja. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a interpretação inicial, a interpretação mais comum dessas 67 vezes que a palavra anjo surge no livro de Apocalipse, no contexto das 7 cartas. Das 7 cartas, não é um ser metafísico, não é um ser celeste, ok? São ali as lideranças da igreja. No entanto, ela não é um único entendimento. Nós temos também um outro entendimento sobre a questão do anjo. E esse segundo entendimento esteja sobre o vínculo simbólico que a palavra anjo está aqui explicando, expressando, indicando no contexto das cartas. Esse uso simbólico, ele aparece no singular, a palavra anjo não está no plural, e ela indica tanto o líder como também a questão de todo o corpo da igreja. Pastor Carlos, se está no singular, como é que os estudiosos coligam ou ligam a expressão anjo no singular para todo o corpo da igreja? Então, eles valem-se do uso do argumento de que há um peso da responsabilidade em todo o contexto da carta que não refere-se a uma pessoa em si, ok? Então, você vai vendo, por exemplo, que nós lemos aqui a carta a Éfeso. Então, você vê algumas qualidades de Éfeso, nós lemos uma, mas eu vou citar uma aqui que nós não lemos, que se você continuar a leitura, você notaria, que é a rejeição à doutrina dos nicolaítas. Então, não recai só sobre o anjo da igreja, o líder da igreja, mas também sobre como toda a igreja está se comportando ao ensino nicolaíta, bem como também colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas também não são. Então, quando ele diz ao anjo da igreja, refere-se tanto ao líder, como também a todo o corpo em si. Vale a pena também dizer aos irmãos que, se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 11, versículo de número 10, nós também teremos um outro entendimento de anjo, como a expressão mensageiro, ok? Então, nós temos a palavra anjo no texto que é entendida como mensageiro, sendo a expressão de Mateus capítulo 11, versículo 10, a mesma expressão de mensagem quando Jesus se refere a João Batista como sendo uma espécie de anjo que veio preparar o caminho em cumprimento da profecia. Deste modo, o anjo pode ser entendido como mensageiro, ok? Então, ele é um mensageiro, o líder da igreja, como também toda a extensão do corpo da igreja, como eu disse, pelo argumento do peso da responsabilidade. Estou claro, sim ou não, irmãos? Bacana. Na semana passada também, só recapitulando, eu expliquei para os irmãos que nós temos o costume de dividir a epístola em 3 partes. Não vou explicar mais de forma minuciosa, mas só vou pontuar para que você recorde. Eu disse para os irmãos que nessa divisão de 3 partes não é a única divisão,
cada carta você pode estruturar em 3 partes. Você tem a apresentação, você tem os elogios, você tem as repreensões nessa segunda parte, e, por fim, você terá uma advertência seguida de bênção. E sobre esta divisão, entre a apresentação de Cristo, elogio e repreensão, e advertência seguida de bênção, você acaba dividindo as igrejas em 3 grandes grupos. Eu não sei se os irmãos lembram disso, mas você tem o grupo das perfeitas, o grupo das igrejas imperfeitas e o grupo das igrejas que estão sofrendo um misto, ok? Tem tanto elogios como repreensões. Quais são as igrejas perfeitas? Filadélfia e Esmirna. Igrejas imperfeitas, você tem Sardes e Laodiceia, e as 3 igrejas que estão ali de uma forma, eu não sei se a expressão cabe, híbridas, são Éfeso, Tiatira e Pérgamo. Como Éfeso é uma igreja que ela tem esse contexto híbrido, ela está tanto acertando como errando. Quais são os acertos da igreja de Éfeso e onde Éfeso, pastor Carlos, está tropeçando? Então, antes de nós vermos tantos acertos como os erros da igreja de Éfeso, há uma expressão muito importante que também se repetirá, ao longo de todas as cartas, que é a palavra conheço as tuas obras. Aqui vale a pena eu fazer uma pausa, antes de nós entrarmos nos elogios e nas repreensões, porque esse conheço aqui nas tuas obras não é um conhecer pontual. O que seria essa ideia de um conhecer pontual, que essa expressão não está, não cabe bem ali para o contexto das cartas? Quando Cristo diz para as igrejas assim, pastor Renato, conheço as tuas obras, ele está dizendo assim, eu sei o que você está fazendo agora e o que você está errando agora. Não é esse sentido de conhecer. Esse sentido de conhecer ali no grego é o entendimento de que ele conhece o todo histórico daquela igreja, desde o seu primórdio até o seu progresso. Então, quando ele está dizendo para a igreja, eu conheço a tua obra, ele está dizendo, eu sei como vocês começaram, eu sei como vocês se desenvolveram, eu sei o estado que vocês estão agora. Então, é Cristo quem está dando o diagnóstico da igreja. É Cristo quem está dando a situação da igreja, porque ele conhece a igreja não só no recorte, mas a igreja em um todo. Isso tem uma grande lição. Qual é a grande lição? Nós cristãos não temos a capacidade total de avaliarmos sozinhos a nossa situação espiritual. Vou repetir isto. Você, eu, não podemos construir abstrações, pastor Júnior, e eu diagnosticar por mim mesmo a minha condição espiritual. Esse diagnóstico espiritual dado para a igreja, dado para a Advec de Realengo, a Advec da Posse, a Advec a sede, a Advec de Campo Grande, e assim qualquer outro corpo da igreja, é dado por Cristo. Então todo diagnóstico deve ser amparado pelas Sagradas Escrituras, porque é um diagnóstico equilibrado. Cristo não só condena, mas ele também elogia, e não só elogia, mas também condena, a não ser que as igrejas sejam como Esmirna e Filadélfia, que não estão tropeçando. Então Cristo não aponta um tropeço e ainda assim adverte do que haveria de acontecer e como eles deveriam se portar das adversidades que viriam. Ele só critica quando a igreja é como Laodiceia e Sardes, que só está tropeçando, não está acertando, e mesmo assim, ao apontar só os erros, ele dá uma solução. Então, o diagnóstico de Cristo não é só condenatório, ainda que só ele condena Laodiceia, ele dá uma solução para que os cristãos de Laodiceia saiam daquele estado de erro, e como a questão híbrida de Éfeso. Ele vai elogiar Éfeso, como também ele vai condenar a Éfeso. Então, no contexto da carta de Éfeso, nesse diagnóstico, são apontados muitos acertos, mas um erro gravíssimo. Então, vou repetir para vocês. Tirando as duas perfeitas, tanto como a Filadélfia como Esmirna, que não recebem repreensão, a igreja de Éfeso me parece uma igreja brilhante. Os elogios que Cristo está dando para Éfeso é de cair o queixo. Mas o erro que Éfeso está cometendo é tão grave, mas tão grave, que Cristo está dizendo: ou vocês reconsideram como vocês estão se comportando, ou eu vou remover o candelabro de vocês. Isto é muito gravíssimo. Então, o erro que Éfeso está cometendo, está correndo o risco de Deus tirar a igreja de Éfeso
da sua posição. Quem ainda quer me ouvir, diga amém, por favor. Vamos lá? Apocalipse capítulo 2, versículo 2. E Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Eu só vou pontuar aí esses dois acertos, ok? Foi que eu escolhi para nós ganharmos tempo. Apocalipse 2, 2, Apocalipse 2, 6. Todos acharam? Se for possível, né? Como eu disse para os irmãos, eu tenho o costume de, quando eu dou culto de ensino, né, em outras igrejas, de pedir para o irmão se colocar em pé e ler, mas como a igreja é muito grande, fica bom a participação, porque eu ajudo os irmãos, né, a procurar, a manusear, a abrir a Bíblia Sagrada e ter familiaridade com ela. Mas como nós somos uma igreja muito grande, é bom que todos façamos a leitura juntos. Sim ou não, irmãos? Não é melhor? Então, se o pessoal do telão puder me ajudar, colocar para mim Apocalipse 2, versículo de número 2. Vamos lá, irmãos, no 3. 1, 2, 3 e... Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde, são muitos acertos, mas eu quero que você guarde um. O que Éfeso faz de brilhante? Não suporta falso apóstolo. Então, não adianta ir em Éfeso e se declarar apóstolo. Éfeso, antes de aceitar o apostolado, ele vai testar esse apostolado. Ele acaba desmascarando esses falsos apóstolos. A segunda característica positiva de Éfeso, que eu escolhi para os irmãos aqui, está no versículo de número 6, que é sobre os nicolaítas. Vamos lá, versículo 6 do capítulo 2. Versículo 6 do capítulo 2. Vamos lá no 3. 1, 2, 3 e... Maravilha. Então, vou começar aqui pontuando como é que os efésios desmascaravam os falsos apóstolos. Então, vou reduzir aqui a forma que eu estou falando, porque no início eu só recapitulei que nós falamos já nas outras quartas, e agora nós vamos entrar num assunto diferente, e que eu acho que é muito atual, e por ser extremamente atual, eu vou um pouco mais devagar, para que a gente possa aqui mastigar bastante como a igreja de Éfeso desmascarava os falsos apóstolos. Como é que eles faziam isto? O primeiro ponto que aparece aí, no capítulo 2, no versículo 2, é que eles punham a testes, e os apóstolos, esses supostos apóstolos, que se declaravam apóstolos, não poderiam suportar, não conseguiam suportar a este teste, a esta prova. Então, nasce uma pergunta quando você lê esse versículo. Por qual motivo Éfeso não recebia os apóstolos de forma tão fácil assim? O que motivava os crentes de Éfeso a testarem aqueles que chegavam lá, afirmando serem apóstolos? Então, a primeira ideia que você tem que ter de apostolado no primeiro século é que os apóstolos, eles se autodenominavam aí apóstolos, porque era uma espécie de itinerantes daquele período, e que iam nas casas e na igreja reivindicando esse título de apostolado. E aí você pode fazer uma segunda pergunta. Pastor Carlos, espera aí, está meio estranha essa conversa. Se esses apóstolos eram uma espécie de itinerantes, que andavam nas casas, porque tinham culto em lares, né, nas casas dos cristãos, e também nas igrejas, como é que você reivindica um apostolado? De onde que eles tiravam essa ideia de reivindicar o apostolado? Então, se você está fazendo essa pergunta, é porque você sabe que a palavra apóstolo, geralmente, ela tem um entendimento majoritário, não é único, mas é um primeiro entendimento. Qual é o primeiro entendimento quando você ouve a palavra apóstolo? Que os apóstolos compunham os 12 seguidores de Cristo. Sim ou não, irmãos? Vamos lá ver um texto? Lucas capítulo de número 22, versículo de número 14. Vamos lá? Lucas 22, versículo de número 14. O que está escrito no Evangelho de Lucas 22, versículo 14. Enquanto o pessoal vai colocar no telão, eu já vou pedir para vocês engatilhar Atos 1, versículo 20 ao 26. Então, nós lemos esses dois textos aí, eu vou pegar as poucas referências, para que vocês possam também ver na Bíblia Sagrada, marcar, e nosso ensino tem amparo bíblico. Vamos lá? Lê lá, Lucas 22, 14. 1, 2, 3 e...
Pronto, então Lucas 22, 14, infere-se os 12 que ele escolheu. Pedro, Lucas, Tiago, e você conhece todo o enredo. Então, os 12 apóstolos são aquele que Cristo selecionou para esse apostolado. Vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 20 ao 26. Atos 1, 20 e 26. Eu acho que esse texto é o checkmate, que o apostolado, no seu sentido primário, ele visa só os 12. Vamos lá? Atos 1, versículo 20 ao 26. 1, 2, 3 e... Vamos lá, 22. E aí, irmãos? E aí? Pronto, aí é o checkmate. Então você vê que para você ser um apóstolo, os 11 que restaram colocam uma regra de acompanhar a Cristo, ter vida a Cristo, ter vida a ressurreição, você vira no texto, e Matias ocupa o lugar de Judas, e aí fecha os 12 apóstolos. Aí você diz, então esse é o uso. Depende. Por que depende? Porque o termo apóstolo tem o sentido de envio, de enviado, de alguém que é enviado, ok? É claro que o termo é amplo, mas eu estou encurtando aqui para que a gente possa ganhar tempo e eu não fique só na teoria. Nós temos que mergulhar, nós temos que transformar esse nosso bate-papo aqui, bíblico de quarta-feira, em prática. Preciso que os irmãos tanto aprendam como saiam daqui aplicando em algum lugar da vida. Então, qual é o sentido aqui? O sentido da palavra apóstolo tem o sentido de envio. Se nós formos lá, por exemplo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Segunda carta a Corinto, vamos lá. Segunda carta ao Corinto, capítulo 8, versículo 23. Só esse versículo aí, 8, 23 da segunda epístola aos Coríntios. Vamos ver o que está escrito? Olha lá. Quanto a Tito, o que, irmãos? E o que? Essa palavra mensageiro é apóstolo no grego, ok? Atos 14, 14. Atos 14, 14. Vamos lá? Ver o que está escrito em Atos 14, 14. Olha lá. Porém... Olha lá, segura. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, quem? Ué, Barnabé apóstolo. Ok? Então, estou mostrando para os irmãos que o sentido de apóstolo é aquele que é enviado. Então, o que esses... Irmão, isso aqui era para a igreja do Brasil ouvir. Mas você já cansou, não vou explicar mais não. Você está chateado? Quem quer ouvir, diga amém, por favor. Vamos lá? Isso aqui é de fundamental importância. Então, o que eles faziam, esses que estavam em Éfeso? Eles iam nas igrejas e nas casas, dizendo, eu sou o enviado dos apóstolos, ou enviado da igreja. Então, eles alegavam que estavam debaixo de uma autoridade, e que, de fato, eles não estavam. Então, era uma pessoa que se dizia ser pastor, e não era. Evangelista, e não era. Pregador, e não era.
Então, para Éfeso, não bastava chegar com credencial e carta. Éfeso dizia, deixa eu ver se é de verdade. Porque esse problema não está acontecendo em Éfeso, é um problema já recorrente, desde o tempo de Paulo. E Paulo, quando escreve na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 13, já tratava desse falso apostolado. Os irmãos querem ler, sim ou não? 2 Coríntios 11, versículo 1 ao versículo 13. Vamos lá? Vamos chegar lá. 2 Coríntios 11, versículo 1 ao versículo de número 13. Eu vou ler junto com vocês, porque o texto é um pouco grande, e a gente vai lendo junto. Vamos lá? Quisera eu... E aí? Olha o versículo 2. Por quê? Serviço apostólico de Paulo, versículo 3. Mas... E o 4? Se na verdade... O evangelho diferente... E o versículo 5? Ele não está falando dos 12 não, tá? Versículo 6. O quê? Versículo 7. Versículo 8. Versículo 9. E o 10. Onze. Pronto. Está feito. Aí não está só o retrato do falso apostolado, como também o que eles geram. Olha o que Paulo está dizendo. Eu deixei de ganhar salário numa outra igreja para resolver alguns problemas com vocês. E a fim de não ser pesado, não fui a vocês, mesmo sofrendo privação, mesmo necessitando. E eu estou aqui me esmerando. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou ensinando a palavra e vocês estão abraçando gente que estão pregando o evangelho totalmente distorcido. Eu não vou falar mais não, você não quer. Quem quer ouvir, diga amém. Então Paulo está dizendo, eu preciso entender que evangelho que vocês querem abraçar. Porque eu estou pregando para vocês o evangelho e vocês estão abraçando uma conversa estranha aí. Ou o evangelho se resume à Bíblia, ou o evangelho se resume ao sentir. Porque se vocês querem só sentir um arrepio, o evangelho é muito fácil. Eu não preciso estudar, você também não precisa nada, e a gente brinca de sentir e vai embora para casa sentindo alguma coisa. Agora, se vocês querem ouvir palavra, é isso que Paulo está dizendo. Pese na balança quem está se esmerando por isto.
Então, o que a igreja de Éfeso fazia? O que a igreja de Éfeso fazia? Vamos colocar à prova, não a pessoa, mas o que ela fala. Opa, está melhorando. Então, o filtro de Éfeso não é testar o indivíduo, mas o que ele estava pregando. Então, Éfeso dizia o seguinte: vamos pressionar ele para ver o que ele está ensinando. Isso aqui está em conformidade, porque na cidade de Éfeso, você tinha um grande centro de medicina, e o principal fator do centro de medicina de Éfeso era curar o olho. Olha como que encaixa. Então, Éfeso é especialista em curar dos olhos. E é uma igreja que enxerga bem. E como é que ela enxerga bem? Atos dos Apóstolos 19, versículo 20. Vamos lá? Atos 19, 20. Por que é que a igreja de Éfeso tem colírio nos olhos? Qual é o colírio que Éfeso coloca nos olhos espirituais? Atos 19, versículo 20. Atos 19, versículo 20. Assim... Nesse contexto é Éfeso. Em Éfeso, a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Como é que esses apóstolos chegavam pedindo o apostolado? Segundo a maioria dos pesquisadores, eles chegavam alegando terem tido uma experiência com o Espírito Santo. Então eles diziam: eu tive uma experiência espiritual, e nessa experiência eu sou apóstolo. Aí Éfeso dizia: aqui não. Experiência subjetiva não pode ser regra. O que você veio pregar para a gente? O que Éfeso está dizendo? O sentir vale, desde que seja bíblico. Se não for bíblico sentir, para mim não está valendo de coisa nenhuma. Então, o que a igreja de Éfeso é uma igreja que prefere enxergar para testar do que sentir para comprovar. Então, o que Éfeso está dizendo é: eu não estou validando a igreja pelo que sinto, mas valido a igreja pelo que entendo. Vou repetir isto para que você guarde na tábua do seu coração. Culto bom nem sempre é aquele que sacode. Porque se ele sacode e não muda a sua vida, esse sacode foi no corpo e não foi na alma. Oh, glória! Está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? Mas se o culto foi silencioso às vezes, eu gosto de manto, eu gosto de poder, mas se o culto foi silencioso, mas quem mentia parou de mentir, quem roubava parou de roubar, quem pecava transformou. Esse é o verdadeiro evangelho. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus, por favor. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Oh, glória, chacoalhe esse crente e diga para ele: você está na igreja certa, você está na igreja da palavra. Aqui você sente porque você entende, você não está entendendo porque está sentindo. Alguém pode abrir a boca e glorificar a Deus pela pregação do verdadeiro evangelho? Maravilha. Então, a primeira qualidade de Éfeso é que Éfeso diz: nós gostamos de sentir, mas como Paulo ensina em Romanos 12, nosso culto é racional. Então, primeiro eu entendo e sinto. Oh, glória. Senão é delírio. Senão é loucura. É qualquer coisa. E amor, irmão, é uma construção. Amor é uma construção. Tem um texto que eu acho maravilhoso e que me veio aqui na cabeça, e eu já vou voltar aqui para o contexto. É aquela pergunta que Cristo faz para Pedro, né? Tu me amas no ágape? Ele diz: não, te amo no Filipe. O que ele está dizendo para Cristo é o seguinte: olha, existe alguma coisa em você que eu gosto. Aí de Cristo diz: apacenta minhas ovelhas. Você me ama acima de retribuição, de troca? Ele diz: não, o Senhor sabe que eu não te amo assim. Eu fui tentar te ameaçar e mentir. Te neguei 3 vezes. Então, vou ser sincero agora. Eu te amo porque tem alguma coisa em você que me interessa. É isso que Pedro está falando. Ele se arrebentou. Irmão, acabou de se arrebentar. Ele disse: eu não vou me quebrar de novo. Eu não vou mentir. Eu já vi que não dá certo. Então, vou jogar aqui, o papo é reto. Não, tem alguma coisa em você que me agrada. Na terceira, Pedro diz assim: Senhor, o Senhor está me constrangendo. Aí Cristo olha para Pedro e diz assim para ele: não tem problema.
O interessante é você ser sincero. Anda comigo, que daqui a pouco o meu amor vai entrar em você, que vão te levar de um lado para o outro, vão te vestir. Ele está falando da crucificação de Pedro. Sabe o que Cristo está dizendo para ele? Conforme você vai caminhando comigo, porque aqui é assim. Ninguém entrou aqui porque amava a Deus. Só entrou aqui porque tinha alguma coisa que interessava. A restauração da tua família, uma porta de emprego, uma cura de... Todos nós somos Pedro, irmão. Mas conforme você foi andando, o calor do Espírito Santo de Deus... E hoje você é disposto a morrer por ele. Então, Éfeso tem uma qualidade brilhante. Nós somos amantes da palavra de Deus e o que sentimos e o que temos de experiência está pautado sob a luz das Sagradas Escrituras. E digo isso para os irmãos, eu fui criado assim na Assembleia de Deus, é muito duro, né? Então, eu vou dizer para vocês aqui só uma qualidade, que não é uma coisa que só fique entre os obreiros. Numa dessas reuniões lá de segunda-feira com o pastor Silas, ele disse isso expressamente para os pastores, eu achei aquilo brilhante, que é algo que eu conheço com a minha esposa há muitos anos. Ele disse assim, irmãos, pregue a palavra, se a igreja vai glorificar, se não vai glorificar, se vai pular, se não vai pular, não é problema seu, pregue a... Não preciso dizer mais nada. Então esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Nicolaíta. Eu já expliquei para os irmãos o que significa a doutrina nicolaíta. Os irmãos querem que eu recapitule, sim ou não? Sim. Vamos lá? Então, eu vou encurtar mais uma vez. O que os nicolaítas dizem? Os nicolaítas acreditavam igual aos gnósticos. Mas a doutrina nicolaíta é muito difícil, irmão, de eu falar para vocês o que ela é, porque a gente não tem muita base histórica. Então, ela é chamada de protognosticismo. Pastor, palavra complicada, está esquisito. Então, vou simplificar. Os gnósticos acreditavam em corpo e alma, matéria e algo imaterial. Eles não acreditavam na composição de corpo, alma e espírito. Então, só corpo e alma. O corpo é matéria. Tudo no corpo é ruim, porque toda a matéria é ruim. Para os gnósticos, ou para os nicolaítas, corpo não tem conserto. E alma imaterial, ela é completamente pura. Então, o que eles diziam, pastor Renato? O que você faz com o corpo não afeta a sua alma. O que você faz com o corpo não afeta a sua alma. Então, a doutrina nicolaíta, ela está levando a igreja para o pecado. É como se fosse a hipergraça. Ou seja, Deus ama você, entende que você é pecador e não tem problema nenhum que você faz com o seu corpo, que a sua alma está salva. Então, eles acreditavam, em tese, nesse pensamento aí licencioso. Ou seja, pode pecar à vontade que não vai ter problema nenhum. Resumindo, imoralidade. Ora, então a igreja de Éfeso tem duas qualidades brilhantes. Primeira qualidade, amante da palavra de Deus. E segunda qualidade, não há imoralidade na igreja de Éfeso. Então, Éfeso ela é uma igreja moral, com uma moral cristã intacta. E além de ter uma moral cristã intacta, não negocia valores bíblicos. Só que aí você tem um paradoxo. Qual é o paradoxo? A mesma cidade que cura olho dos outros, não cura o próprio olho. Como é que pode uma igreja desse nível estar correndo o risco do candelabro ser removido? Apocalipse 2, versículo 5, parte B. O que está faltando contra a igreja de Éfeso? O versículo 14 diz, vocês são bons na palavra, vocês não suportam pessoas más. É brilhante a igreja. Você não gosta de pessoa má, você põe à prova que eles são falsos, você ama a palavra de Deus, você rejeita a imoralidade, só que você deixou o primeiro amor. E pelo fato de você ter abandonado o primeiro amor, versículo 5, ou vocês voltam lá, ou eu vou remover teu candelabro. Pastor Carlos, o que é remover candelabro? Apocalipse 1, versículo 20. Olha o que está escrito aí. Apocalipse 1, versículo 20. Abra aí. Apocalipse 1, versículo 20. O que está escrito sobre castiçal ou candelabro? Né? Vamos ver o seu castiçal ou o seu candelabro. Vamos lá? Apocalipse 1, versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, o candelabro, né? De ouro, as 7 estrelas são o quê? E as 7 igrejas o quê? Castiçais. Então, Cristo está dizendo, o Éfeso, que
Porque Éfeso, irmãos, a gente chama nas pesquisas bíblicas de Éfeso a igreja orgulhosa. É a mais rica das cidades, é a maior, é a que tem o templo, a sete maravilhas do mundo antigo, é uma cidade próspera, é uma cidade rica, é a igreja mãe. Então, Éfeso é a primeira em tudo. Aí Cristo diz assim, ó, você está na minha mão. Não confunde tamanho de igreja com saúde. Se você não voltar ao primeiro amor, eu vou mexer no seu candelabro. E aí, nessa seguinte pergunta, o que é esse bendito amor? O que é retornar ao primeiro amor? E aí nós temos um impasse teológico. Qual é o impasse? Para uns, esse primeiro amor reflete a questão de amar a Deus. Para outros, o primeiro amor reflete na questão de amar o próximo. E qual o sentido de amar o próximo? Por conta dos embates com os falsos mestres, as pressões, as dissensões começaram a crescer no meio da igreja. Então era tanta pancada que Éfeso recebia que estava tudo num guarda alta. E aí começou a ter dissensão na igreja. Eu ainda sou daqueles que optam pela junção do primeiro amor nos dois sentidos, porque não dá para separar os dois conceitos. E é aqui que a gente vai mergulhar no ensino da carta. Se você ainda quiser ouvir. Quem quer ouvir, diga amém, por favor. Amar a Deus e amar o próximo não dá para desassociar. E Cristo está dizendo, ou você faz isso, ou tudo que você está praticando não vai servir. Eu vou mexer no teu candelabro. Eu vou remover o teu castiçal. Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7 ao 21. Espero não estar cansando os irmãos, eu estou citando bastante texto bíblico, é um culto de ensino. Eu poderia só citar e continuar, e etc., mas eu queria que você gravasse, anotasse, discutisse em casa, me criticasse depois, não tem problema. O que eu quero é que você mergulhe no texto sagrado. Quero que você veja que o que nós estamos dizendo tem base bíblica. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 21. Acharam aí? Vamos lá? Primeira epístola de João, capítulo 4, ao 7 e 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Gente, estou enxergando mal, hein? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele também nós somos deste mundo. Ele é, né? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, para fechar o caixão,
Que aquele que ama Deus, que aquele que ama Deus, o que eu vou te explicar aqui agora pode mudar a sua vida em 2022. Você quer ouvir ainda? Diga amém, irmãos. Essa forma que eu estou levando o ensino para vocês, está cansativa? Tem certeza? Porque senão vai virar uma pregação devocional. Não é? Então vamos lá. Existem muitos textos que eu poderia citar sobre amor, mas eu vou citar um que é o texto áureo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Mantenha aberta a sua Bíblia. Não vou nem ler para nós ganharmos tempo, para não estourar muito horário. Vamos lá? Lucas 10, 25 ao 37. O que está acontecendo aí? Parábola do bom samaritano. Qual é o contexto da parábola do bom samaritano? Nós temos duas interpretações para essa parábola mais usuais. Quantas interpretações? A primeira interpretação é dada por Santo Agostinho. O que Agostinho diz? Que o samaritano é Cristo, o ferido somos nós, a igreja, a hospedaria, a redenção é o perdão, que é a prata, o salteador é o pecado, e assim sucessivamente, ok? Essa interpretação clássica dada por Agostinho. Só que no contexto da parábola, claro, eu não estou dizendo que você não possa usar, é a mais usada, eu não estou criticando a visão de Agostinho. Só que no contexto da parábola não serve. Por que não serve? Porque a pergunta começa o seguinte, diz o texto, se você ler aí, que os fariseus, ou mestre, chegou em Cristo e disse assim para ele, qual é o maior dos mandamentos? Qual é? O que faço para herdar a vida eterna? Não é isso? Aí Cristo diz o que para ele? Não é? O que está escrito? Então ele já sabia, presta atenção, então ele já sabia, ele diz assim, ó, amar a Deus, e aí? Aí ele diz, faz aí se você herdará. Aí ele pergunta, quem é meu próximo? Aí Cristo diz assim, ó, vou lhe contar uma parábola e você vai me dizer quem é o próximo. Isso aqui, irmão. Quando ele conta a parábola, Jesus pergunta no final, quem é o próximo? Ele diz, o samaritano. Aí Cristo diz, vai e faze-o conforme isto e herdará. Então, esta parábola, o samaritano não é Cristo, é você. É esse o sentido. Você quer herdar a vida eterna? Quero. Faz o que o samaritano está fazendo que vai dar certo. Porque se você ama a Deus e esse amor não reflete, você não ama a Deus. Então está muito equiparado. Se os irmãos levarem ainda e perguntarem assim para mim, pastor Carlos, existe algum outro texto que eu possa fazer parâmetro? Preste atenção, não existe porque essa parábola é isolada de Lucas. Só que nós temos outros dois evangelhos, sinóticos, Mateus e Marcos. Se você marcar na sua Bíblia para ler depois, Mateus 22, versículo 35 ao 37, e Marcos 12, 28 ao 31, aparece a mesma pergunta, mas não é a mesma pessoa. Só que esta pergunta, ela está em nível diferente. Em Mateus, qual é o maior mandamento? Em Mateus é o que, irmãos? Em Marcos, qual é o primeiro dos mandamentos? E em Lucas, o que devo fazer para dar a vida eterna? Todos se preocupam com a mesma coisa e a resposta é a mesma. Em Marcos, ele diz assim, ó, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Um segundo semelhante te dou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Só que a palavra ali, semelhante, ela vem de uma palavra grega, que significa exatamente igual em natureza, comportamento, autoridade, dignidade e poder. Então, a palavra utilizada no grego para semelhante é uma expressão que significa de igual equivalência. Então, Cristo está dizendo, não é que é inferior, é um mandamento igual, que equipara-se, ele está dizendo. Se você faz um, você tem que fazer o outro. Só que essa pergunta do fariseu, ela é estranha porque ele mesmo responde em Lucas. Não é isso? O que está escrito? Quem responde é o fariseu. Sim ou não, irmãos? O mestre na lei, não me engano, se não me engano, ele responde, então significa que ele já sabia. Por que é que ele já sabia? Levítico 19, versículo 18. O que está escrito lá em Levítico 19, 18? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame ao Senhor teu Deus com todas as suas forças. Ame ao Senhor teu Deus, com tudo que você tem. Então ele já sabia isto na Torá.
Então ele está dizendo para Cristo, eu sei o que é isto, só que ele queria testar Jesus. Qual é o interesse do mestre, o mestre da lei ali? Eu não vim perguntar o texto, eu vim perguntar quem é o próximo. Qual é o limite desse amor? O meu próximo é o judeu, ou o meu próximo é todo mundo? E se é todo mundo, como eu devo proceder? Aí Jesus diz assim, eu vou contar uma história e você decide. Que história é essa? Vinha um judeu a caminho ali, Jericó, Jerusalém, e ele é tomado por salteadores. Ali, irmão, é um lugar muito estratégico para a pessoa se esconder para assaltar. Covil de ladrão. Só que naquela região moravam os sacerdotes. A maior comunidade de sacerdote do tempo de Jesus morava naquela região. Então ele já está dando uma alfinetada. Quem quer ouvir, diga amém. Então ele está dizendo, está todo mundo de Éfeso ali, que Éfeso é uma palavra. Então Éfeso é uma igreja que sabe o que tem que fazer. Escute isso. Então, quem sabe o que tinha que fazer, morava ali. E o que aconteceu? Alguém foi espancado. Esse que foi espancado estava quase morto. Não dava para discernir. Estava vivo, estava morto, a não ser que você tocasse. E vinha um sacerdote para lá. Por que eles moravam ali? Porque você tinha ali escala de sacerdotes. Então, o sacerdote na escala pegava um caminho mais rápido. Então, Cristo está dizendo assim, o que estava na escala foi passando. Então, ele estava indo para o templo. Se ele toca no defunto, ele fica impuro. Qual é o pensamento do sacerdote? Eu não posso perder meu culto por sua causa. Então, pouco me importa quem está morrendo do meu lado no culto. E eu estou aqui, e alguém morrendo aqui. Ele disse, se eu tocar, eu fico impuro, eu vou perder a benção. Ele passa de largo. E aparece um levita. O levita viu o sacerdote saindo. Ele diz, se meu líder não faz, eu também não faço. Vou fazer. Ele é meu exemplo, ele se afasta. Quando a parábola começa a cair, ele diz, mas vindo um samaritano, e aí que fica complicado. Por que complicado? Eu vou te dar aqui 3 bases para você entender como o judeu entendia o samaritano. Primeira base, bíblica. João capítulo 8, versículo 48. Para judeu, samaritano e demônio é a mesma coisa. Começou leve. Samaritano e endemoniado. É o mesmo sentimento que eu tenho para o Flamengo. Vai perder hoje. Vou te dar um segundo entendimento apócrifo. Segundo entendimento apócrifo. Por que apócrifo? Porque os livros apócrifos, eles não são inspirados, mas eles servem como base histórica. Só isso. Eclesiástico 50, 25 ao 26. Ele diz assim, que Siquém é uma cidade rejeitada, né? Ele não considera nem como povo. E a cidade de Siquém está relacionada com o primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 19, que é a cidade que houve aquela cisão entre Roboão e Jeroboão. Nós aprendemos na revistinha que passou dos reis de Israel, né? Então você tinha Roboão e Jeroboão, e ali houve a cisão em Siquém. Então Siquém é a tribo do norte. E um texto histórico de Flávio Joséfo. O que Flávio Joséfo diz? Que João Hircano é o sumo sacerdote da linhagem dos Asmoneus e governante da Judéia, ele sitiou Samaria, pois odiava os samaritanos, destruiu completamente a cidade, cavou por debaixo dela para que desabasse dentro do rio e removeu todos os sinais que ali algum dia tivesse existido cidade. Então você vê que o carinho de João Hircano era tão bom para com o povo de Samaria que ele não só sitiou, ele destruiu, apagou Samaria do mapa. Então o judeu não gosta de samaritano. Eu poderia citar outros textos, irmãos, que judeu não receberia nem ajuda de samaritano. Alguns dizem, não é todos não, mas alguns grupos de judeus oravam alto, amaldiçoando o samaritano. Quem está comigo, diga amém. Vou contextualizar, pastor. Quem é o samaritano? Quando você entra por aquela porta, ele sai por aquela. Você estende a mão, ele finge que não viu. Você dá bom dia, ele não te responde. O judeu com o samaritano é assim. Bom dia! Quem me ajuda? Você não. Ele tem implicância. Ele pirraça. Ora em voz alta. Amaldiçoa. Joga praga. Os dois não se dão. Então o negócio ali, irmão, é muito sério. O que o samaritano faz?
eu não tenho compromisso com um judeu. Eu tenho compromisso com ele. Então eu não posso ver meu candelabro removido. Eu vou descer do meu cavalo, vou jogar esse judeu no cavalo e vou levar ele até a hospedaria. Quando chega na hospedagem, ele dá 2 moedas de prata que valem para 2 semanas inteiras e diz assim, ó, cuida dele essas 2 semanas para comer, para beber, cuidado médico. E quando eu voltar eu quito, sabe o que o samaritano está dizendo? Não diga para ele que fui eu que ajudei, porque senão ele não vai aceitar. Porque eu não estou fazendo para esfregar na cara dele. Opa! Eu não estou fazendo para mostrar, tá vendo? Ele fez isso aqui, mas eu vou matar ele aqui na unha. Não, eu estou fazendo para aquele ali, ó, que está sentado sobre o alto e sublime trono. Então, o que está dizendo esses 2 textos? Aqui se resume a lei. Pronto, eu dei essa volta toda para chegar aqui concluo. Se você abrir a Bíblia em Números 19, versículo 2, olha o que diz a Bíblia. Este é o estatuto da lei. Este é o quê? A palavra estatuto é a palavra ruká. Ruká é o feminino da palavra roque. Roque significa decreto. E a palavra lei é Torá, que significa toda a lei. É uma redundância. Então Deus está dizendo para Moisés, eu vou te dar o decreto do decreto, a lei de todas as leis. Eu vou te dar aonde se resume toda a minha vontade. Quer fazer o que me agrada? Quer voltar ao primeiro amor? Viva a parada do mar. O que é a parada do mar? A vaca vermelha, que era sacrificada e queimada por inteira, junto com seus excrementos, até ficar a cinza. Ficando cinza, o sacerdote, pastor Júnior, jogava cinza na água corrente e dava um banho na pessoa que estava impura. A pessoa estava o quê, irmãos? Impura. A palavra impuro no hebraico vem da palavra tamê. Tamê é bloqueado. Então Deus está dizendo o seguinte, quando alguém estiver bloqueado na Advec e quiser desbloquear, ele vai te procurar. E quando ele te procurar, você vai queimar a vaca vermelha, vai jogar na água corrente, vai dar um banho no impuro. Só que, Moisés, avisa o povo aí, em Números 19, que vai ter uma troca de lugar. O sacerdote que está puro fica impuro. E o camarada que está impuro vai ficar limpo. Então o sacerdote pediu um dia de culto. Irmão, só fica impuro quem desliga de Deus. Então o sacerdote tinha que perder a vida. Porque sem Deus você não tem vida. Esse é o sentido do texto. Sabe o que Deus está dizendo? Você tem que dar vida pelo seu irmão. Então o sacerdote não podia enxergar rosto. Presta atenção. Se era alguém que ele gostava, ele tinha que fazer. E quando era alguém que ele não gostava? Do mesmo jeito. Então o sacerdote olhava para aquele que nunca deu mão para ele e diz assim, ó, para ver você fluir, eu vou ficar bloqueado para Deus abrir a sua torneira, porque a palavra puro em hebraico vem da palavra tahor. Tahor em hebraico significa desbloqueado. Então o que é algo bloqueado? É uma torneira que tem água, só que você fechou a bica. Quando você fecha a bica, acabou a água, irmão? Tem coisa para fluir, mas está bloqueado. Então tem muita gente aqui, boa de Bíblia, que não é imoral. Ah, eu acho que eu te achei, hein? Tem muita gente aqui que é crente, não trai o esposo, não trai brigado, não trai marido, vive uma vida reta, conhece da Bíblia, investiga, ouve a mensagem, bereano, vai ouvindo a mensagem, vai comendo, vai marcando a Bíblia, mas na hora de liberar perdão, não libera. Na hora de perdoar, não perdoa. Na hora de ir pedir perdão, porque você também não é só bênção, você também é luta. Na hora de pedir perdão, não pede, aí Deus está dizendo, tem tudo para fluir. Mas vai permanecer bloqueado. Mas se você voltar ao primeiro amor, alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando? Se terminar esse culto, eu não tenho nada contra, eu só estou pontuando. E ao invés de você trazer a roupa de alguém, você pegar no telefone e ligar para esse alguém. Se terminar esse culto, e ao invés de você só colocar a chave do teu carro, mas colocar a chave do seu coração, e perdoar o teu pai, tua mãe, teu parente, teu amigo, Deus manda lhe dizer, além de não remover a tua salvação, eu vou abrir a tua torneira. Está sentindo a presença de... Levante as duas mãos o mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Só está faltando esse perdão, porque diz a Bíblia
Se você está brigado com seu irmão e vier ofertar, sua oferta não é aceita. Vai se consertar com teu irmão para que o teu sacrifício seja recebido. Se você brigou com a tua mulher em casa, diz a Bíblia, disse Paulo, e você não se consertou com a tua mulher, ou mulher com o marido, sua oração não passa do teto. Mas se você liberar perdão, tudo que estava paralisado na sua vida vai voltar a fluir para a glória do nome. Tem alguém que recebe esta palavra? Fecha a tua mão e faz o barulho de glória que você puder dar a Deus. E o exemplo é dado na primeira epístola de João. E João está dizendo, como é esse amor de Deus? Não é você que amou ele, é ele que amou você. E ele amando você, deu o filho dele. E se você está no amor dele, quem confessa ele como Cristo, está no amor dele, precisa amar. Porque se você não ama, diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, tem muita gente travada, irmão, porque não está liberando perdão. É de site de fofoca a site de fofoca. É setando o coração. É falando mal do outro. É apunhalando pelas costas. É falando o que não deve. É julgando pela aparência. Faz o que o pastor disse. Afina a sua viola, irmão. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai nesse alguém e conversa. Se você não pode conversar, fecha a boca e vai orar. Mas não deixa de perder as... Alguém está recebendo? Levanta a mão assim que eu vou profetizar. Assim, ó, que eu vou profetizar. Que eu vou profetizar. Em nome de Jesus. Quando esse perdão sair, tudo que está parado, ainda em 2022... vai fluir na sua vida para a glória do nome de Jesus. Alguém recebe, alguém crê? Diga glória a Deus o mais alto que você puder. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Diga para 3 pessoas, você é só religioso ou você é espiritual? Só religioso ou espiritual? Tem que liberar esse perdão, irmão. Tem que voltar ao primeiro amor. Está entendendo? É difícil, mas fazer o quê? Eu lembro uma vez que teve um determinado cidadão, minha esposa conhece, ele estava me tirando a paz, irmão. Ele estava me tirando a paz na internet. E sendo injusto. Só que eu não respondi na internet, que eu sou aquele homem clássico. Falei, eu vou conversar com ele, mas soltando Barrabás. Eu vou dar uma aprendidinha em Jesus e vou soltar o Barrabás nele. Irmão, ele me tirou da graça. Ele me tirou da graça mesmo. Ao ponto de eu falar para o meu pastor antigo, pastor, segura a credencial que eu vou ficar em disciplina. Foi não, filha? Segura a credencial que eu vou entrar em disciplina. Mas eu vou consertar a vida dele. Eu vou endireitar, vou, não vou. Ele vai ver eu prendendo Jesus e soltando Barrabás na Páscoa. E minha esposa crente, irmão. Faz isso não. Eu que nem a plateia, prende Jesus, solta Barrabás, prende Jesus. Um certo dia eu marquei com um amigo de ele marcar um voo, nós 2 juntos. Falei, marca os 2 juntos. Ele é da minha cor, ficou na cor dessa parede aí quando me viu. Aí ele para mim, a gente é crente. Eu falei, a gente é crente? A gente é crente nada. Me perdoa aí. Irmão, eu estava aqui, ó, se eu tivesse uma faca eu matava, mas eu falei aqui, cadeira, irmão. Eu falei para ele, tá tudo certo. Segue a sua vida, está tudo bem, a gente se fala, brinca um com o outro. Liberou. Não tem como você carregar isso. Eu que ia acabar me fazendo mal a mim, a minha família e a minha história. Se a pessoa já te pediu perdão, irmão, para de carregar isso. Você vai para onde assim?
com a Bíblia debaixo do braço, entrando na igreja, pulando no culto, dando glória a Deus, mas com raiva de alguém, querendo a morte de alguém, isso não vai andar. Eu preciso lhe pregar o evangelho. Se você também não foi pedir perdão, você sabe que você machucou essa pessoa. Você está com inveja, às vezes, que a pessoa entrou na sua fila na promoção e você não foi. Não, porque aqui você não está pregando só para anjos. Está com dor no coração que alguém comprou um carro e tu não comprou. Se afastou de um amigo porque ele prosperou e tu ficou. Estive conversando de um cantor amigo nosso que está prosperando, gente feliz dentro do carro. Deus abençoe. Amigo, brother, a vitória dele é minha vitória. Ô meu Jesus. Irmão, enquanto você se alegra com a vitória do teu irmão, quando a sua chegar, sentarão na tua mesa para glorificar a Deus. Está recebendo essa palavra? Diga glória a Deus, por favor. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, que eu preciso encerrar. Feche seus olhos aí. Aonde é que você deixou o teu primeiro amor, irmão? Eu vou usar uma palavra aqui de um amigo meu, o Mateus Soares, ele disse um negócio que guardei no coração. Só cai quem está alto. Antes dessa mágoa no coração, você estava num nível. Você está deixando a falta da liberação de um perdão te devolver o nível que você estava antes. Mas se você liberar esse perdão, essa palavra profética para a tua vida, Deus vai abrir a tua torneira e tudo o que estava travado vai fluir para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Alguém está entendendo essa palavra com seriedade? Eu quero orar com você, mas eu quero que você ore comigo. Eu quero orar com você, porque se fizermos tudo o que Éfeso fez, mas não amarmos o nosso próximo, ele vai morrer no nosso candelabro. É nadar para morrer na praia, irmão. Mas se amar o nosso próximo, como a nós mesmos, ô glória, aquele que nos perdoou é fiel para nos salvar. Senhor Deus, aqui estamos nós, Senhor, miseráveis e pecadores, que carecemos do seu auxílio e da tua graça. Ó Deus, eu sei que os crentes aqui da Advec de Realengo são crentes que amam a palavra, são crentes que respeitam a família, são crentes que rejeitam a imoralidade, mas somos humanos, ó Deus, e o orgulho é aquilo que nos cega. Temos colírio para tudo, mas o colírio para a raiva, Senhor, às vezes nós não conseguimos alcançar. Talvez alguém esteja magoado e há anos carrega um ódio no coração. Há amigos que não se falam mais, há parentes que não se falam mais, familiares que moram na mesma casa e não trocam uma palavra, Senhor. Esta noite esse Satanás tem que cair por terra, Pai, porque é o diabo que gosta de dividir, é o diabo que gosta de destruir e causar arruaça. Mas dentro da casa dos teus servos haverá paz, amor, unidade, Alguém está recebendo esta oração e crendo em nome de Jesus? Crendo em nome de Jesus, como servo de Deus, eu quero profetizar na sua vida, que depois da liberação desse perdão, tudo que estava rachado será restaurado para a glória do nome de Jesus. Se você recebe esta palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor teu Deus. Deus abençoe a sua vida.